Estudo do artigo Hipotensão pós-exercício em indivíduos hipertensos. É uma revisão da literatura feita pela Universidade Estadual de Londrina e esse artigo foi publicado em 2011. A hipertensão arterial ela é um fator de risco para doenças cardíacas e disfunção renal. Então, mudança nos hábitos de vida, como por exemplo a prática regular da atividade física, mudança nos hábitos alimentares, a redução do consumo de álcool e tabaco e o controle do peso corporal são indicações para um tratamento não medicamentoso acerca dessa patologia. Mesmo com a redução da pressão arterial de repouso induzido pelo exercício regular, que a gente conhece como efeito crônico, ainda pode existir queda nesses valores de repouso após o exercício, que a gente conhece como hipotensão pós-exercício. Em 1981, William Fitzgerald ele nos trouxe um dos primeiros dados científicos acerca desse fenômeno. Então, o estudo dele foi um dos pioneiros e ele conseguiu estar observando esse mecanismo. A hipotensão pós-exercício ela pode ser usada como uma estratégia para auxiliar no controle da pressão arterial de repouso em indivíduos hipertensos. Observamos mais estudos falando sobre o exercício aeróbio do que o exercício existido. Então, o exercício aeróbio ele é o mais estudado acerca da hipotensão pós-exercício e também foi denotado que o exercício aeróbio ele produz maiores reduções da pressão arterial de repouso após o exercício. Então, o objetivo do presente estudo foi estar coletando dados e avaliando informações acerca desse fenômeno. Utilizaram 126 artigos, selecionaram apenas 32, e desses 32, 5 artigos falavam sobre o exercício resistido, com uma amostragem total de 72 indivíduos, e 27 artigos falavam sobre o exercício aeróbico, com uma amostragem total de 638. A primeira parte do artigo falou sobre a hipotensão pós-exercício resistido. Então, houve uma discrepância entre esses protocolos de exercício resistido. Por quê? Porque alguns protocolos traziam os modelos de exercícios convencionais, que é a musculação. Já outros protocolos traziam os modelos de circuito, que abrangiam diversas modalidades. Então, ficou difícil comparar essas variáveis com metodologias diferentes. Foi analisada a hipotensão pós-exercício sobre a pressão arterial sistólica e diastólica. Então, nesse primeiro estudo, observou que a queda da pressão arterial sistólica ela durou por cerca de 10 horas depois que os indivíduos eles foram liberados da sessão de treino. Porém, um detalhe importante que temos que falar é que esses indivíduos eles estavam utilizando um medicamento que é o captopril. Já nesse segundo estudo, a pressão arterial diastólica teve seus picos de queda após o exercício, então ela não se manteve constante. Só que o mesmo protocolo, ele observou uma queda por 10 horas após o exercício sobre a pressão arterial diastólica em relação ao dia de controle, ao dia em que não houve exercício físico. Já nesse terceiro estudo, eles queriam verificar se teria um efeito da hipotensão pós-exercício em indivíduos hipertensos que já eram treinados. Só que eles puderam concluir o seguinte, que o treinamento crônico ele já tinha promovido ajustes hemodinâmicos nesses indivíduos. Então, foi um fator que impossibilitou verificar esse efeito de hipotensão pós-exercício nesses indivíduos. Então, aí a gente tem os mecanismos fisiológicos para redução da pressão arterial dos exercícios resistidos. A primeira hipótese é que a hipotensão pós-exercício ela é causada por um vasodilatador que é a calicreína. Já a segunda hipótese avaliou os parâmetros da resistência vascular periférica e o débito cardíaco em uma intensidade de 40% a 80%. Então, nos exercícios de baixa intensidade, a hipotensão pós-exercício
ela teve efeito sobre a pressão arterial sistólica e também diastólica, onde houve queda do débito cardíaco e uma manutenção da resistência vascular periférica. Já nos exercícios de alta intensidade, a hipotensão pós-exercício ela atuou somente sobre a pressão arterial sistólica. Então, houve uma queda do débito cardíaco e aumentou a resistência vascular periférica. A segunda parte foi a hipotensão pós-exercício aeróbio. Então, a hipotensão pós-exercício aeróbio teve reduções sobre a pressão arterial sistólica e diastólica, em repouso após o exercício e também em controle, os dias em que os indivíduos eles não praticavam o programa de treino. A pressão arterial por períodos curtos, ela causa menor impacto para a saúde cardiovascular de um indivíduo hipertenso. Por quê? Porque a durabilidade da queda da pressão arterial ela é o fator mais importante na ocorrência desse fenômeno de hipotensão pós-exercício. Então, houve uma falta de coesão dos resultados entre a intensidade e a queda da pressão arterial após o exercício. Por quê? Porque a hipotensão pós-exercício ela pode ser observada em exercícios de baixa, moderada e alta intensidade. E também, alguns autores eles compararam diretamente a intensidade do exercício com a redução da pressão arterial. Então, foi avaliado, comparado o exercício contínuo e intervalado. Porém, os autores não conseguiram chegar a um consenso em relação à intensidade. Visto isso, a Colégio Americano de Esporte e Medicina nos sugere que os exercícios sejam feitos de leve a moderada intensidade, de 40% a 60% do VO2 máximo, por conta de gerar menos elevações da pressão arterial durante o exercício por esforço e também proporcionar mais segurança aos indivíduos. Então, aqui teve a questão que desde exercícios com duração menor que 15 minutos a exercícios com duração maior que 50 minutos. Então, foi observado a ação da hipotensão pós-exercício. Nesse estudo aqui, de Bent e Coles, eles verificaram que a pressão arterial ela sofria influência da duração do esforço no exercício intermitente. Então, como que funcionou esse exercício intermitente? Os indivíduos eles realizavam 10 minutos de exercício, descansavam 3 minutos e repetia esse protocolo por 5 vezes. Só que em outro estudo, eles utilizavam esse mesmo protocolo, porém os autores eles não conseguiram observar esses dados. Então, quando a gente for avaliar a pressão arterial em relação à duração, a gente vai observar conflitos de dados, porque alguns estudos eles nos sugerem que quanto maior a duração, maior é a redução do valor pressórico. Já outros estudos eles não conseguem ver diferença em relação a baixa ou alta duração sobre o efeito da hipotensão pós-exercício. Aqui estão os mecanismos fisiológicos da queda da pressão arterial em relação aos exercícios aeróbicos. A primeira hipótese sugere que a queda da pressão arterial está relacionada com a queda da resistência vascular periférica, consequentemente, redução do débito cardíaco. Já essa hipótese fala que a hipotensão pós-exercício nada mais é do que a redução do débito cardíaco. Já essa hipótese fala que a queda da pressão arterial é a redução da resistência vascular periférica causada por substâncias vasodilatadoras, como por exemplo o óxido nítrico e a adenosina. Já essa hipótese fala que a queda da resistência vascular periférica é consequência de uma diminuição da atividade nervosa simpática. Já essa hipótese sugere que a queda da pressão arterial tem a ver com a termorregulação e a função barorreflexa. Aqui, como foi feita a monitorização da pressão arterial pós-exercício? Eles utilizaram o método auscultatório, que é o estetoscópio, e também o mapa, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, onde era inserido um equipamento na cintura dos indivíduos ligado a uma abraçadeira,
que poderiam verificar a pressão arterial durante um período de 24 horas. Então, a conclusão que a gente pode tirar, como que não houve um consenso em relação à intensidade, é sugerido que nos exercícios resistidos sejam feitos com 50% de um RM, já nos exercícios aeróbios sejam feitos com 50 a 60% do VO2 máximo. Então, como não foi observado, não houve dados críticos acerca da duração e intensidade do exercício, é sugerido que seja feito novos estudos pela comunidade científica acerca dessas variáveis.